comunicação, hoje aqui para você com a nutricionista da criança, Juliana Araújo, essa nutricionista aqui de Fortaleza que nós temos a honra de tê-la aqui, abrilhantando esse momento, né, Juliana? Seja muito bem-vinda. Nós vamos trabalhar hoje aqui assuntos pertinentes à sua criança, você que está aí em casa com um bebezinho novo, né? Ou alguém da família aí com essa surpresa maravilhosa. Nós vamos falar justamente da introdução alimentar sem traumas. Tem um livro aí que a Juliana fez com tanto carinho, que já está aqui agora na segunda edição desse livro, que nós vamos comentar também. Mas agora eu quero passar a palavra para ela, para que ela se apresente. Josi, eu quero agradecer muito o convite. Para mim é uma honra imensa estar aqui hoje para falar desse assunto que é a menina dos meus olhos, né? É o que alegra meu coração, é a minha missão. Então, falar de bebês, de alimentação de bebês, da fase de introdução alimentar, é o que aquece de fato meu coração e eu fico muito honrada de estar aqui hoje para nós conversarmos muito sobre esse assunto. Com certeza. E eu já vou começar, gente, falando para vocês que nós temos uma nutricionista aqui que não quer que seu filho coma. Acredita nisso? Não quer que o seu filho coma. Então, Ju, o que essa nutricionista quer dessas crianças? Na verdade, é uma característica da nossa espécie. Nós, seres humanos, nós gostamos de alimentar o nosso filhote. Isso é um prazer imenso que nós, pais, mães, avós, nós temos. E muitas vezes nós queremos impor essa decisão de querer que esse filho coma. Mas uma criança, ela está em processo de formação de preferências alimentares, construção de memórias e associações positivas relacionadas a todas as áreas. Mas quando nós pegamos a alimentação, Josi, é a segunda atividade que uma criança mais faz. A primeira é brincar, a segunda é comer. Então, se eu imponho para essa criança o querer que ela coma, que ela sempre gere aquela quantidade que a gente possibilitou para ela, a gente vai gerar essa pressão negativa, porque nós não temos o mesmo apetite todo dia. Por que uma criança tem que comer aquelas colheradas todos os dias? Então, por trabalhar com 15 anos, né, com público materno-infantil, eu sempre brinco que eu não quero que eles comam. Eu quero que uma criança crie memórias e associações positivas com o ato de comer. E isso tem que ser levado em consideração em todas as refeições. Porque imagine, Josi, se a criança tem como segunda atividade que ela mais faz o comer e todas as vezes é um estresse, é uma luta, é uma guerra, essa criança ela vai dizendo assim, ó, quero mais não. Ah, não quero mais. Não quero mais comer. Não quero comer chato, comer ruim. Comer deixa minha mãe zangada, chateada, meu pai zangado, chateado, minha avó zangada, chateada. É uma guerra na minha casa. Então ela começa a criar memórias negativas. Mas ela começa a criar memórias ruins da segunda atividade que ela mais faz. Então quando a gente internaliza na nossa mente e no nosso coração que eu não quero que essa criança coma, mas que eu quero que ela vá criando memórias e associações positivas desde cedo, desde as primeiras colheradas da fase de introdução alimentar, tudo fica mais leve, tudo fica mais transparente, tudo fica mais positivo. Então a gente começa a criar uma alimentação mais respeitosa e mais bem conduzida com essa criança que vai ter prazer em comer. Então quem é que não quer uma criança que come tudo, senta para comer feliz? Tem dias que come bem, tem dias que não come, mas no frigir dos ovos é uma variedade muito boa. Então é um sonho de consumo de todos nós, né? Nós que somos mães, pais. Mas para isso eu preciso deixar a criança decidir essa questão de quantidade, se vai comer ou não. Tudo que a criança come, somos nós que escolhemos. Do que nós escolhemos, essa criança decide. Quero, não. Quantidade, quero 2 colheres, quero 1, quero raspar o prato, quero repetir o prato. E a forma, tem dias que a criança quer comer sozinha, tem dias que ela diz, ô mamãe, me ajuda. Tem dias que ela não quer nem sozinha, nem mamãe, ô vovó, me ajuda. Tem dias que ela não quer ninguém, ela bota a mãozinha pra trás e vai assim, ó, diretamente no prato. E tá tudo certo. Então quando a gente enxerga e internaliza dessa forma, as coisas ficam mais leves, ficam mais fáceis. E aí tudo fica mais tranquilo, principalmente durante as refeições, né? Sim, com certeza, porque a gente está falando de um ato muito importante. Nós estamos falando de um ato vital aqui, que é comer, né? Não só a segunda atividade mais importante que a criança faz, realiza no dia,
mas da necessidade que ela tem sobre esse ato, né? Sobre essa situação. E experiência, assimilações positivas, uma experiência maravilhosa com o ato de comer é o que todo pai e toda mãe quer. Só que às vezes há tantas associações aí, referente ao pai e à mãe, né? De uma boa educação, né? De saber se comportar à uma mesa. Então é muitas situações que a gente deixa como prioridade, quando na verdade o que nós temos ali como prioridade é que a criança aceite aquele alimento, que a criança tenha essa experiência, porque é a primeira vez que ela está tendo contato com aquele sabor, né? Exatamente. Com a mastigação que ela não precisava até então. Isso. Então tudo isso é muito novo, tudo que é novo, até para nós adultos, se não for bem posto, nós temos ali um receiozinho, assim. É que hoje, como nós temos maturidade, nós sabemos disfarçar, né? Isso. Muitos, né? Nem todos, mas... E a criança não, a criança ela é livre na sua ação, naquilo que ela gosta, naquilo que ela não gosta, ela manifesta. Isso. Então, por isso que a gente tem que ter todo esse cuidado. Se tratando de experiência, nós vamos mostrar agora 2 imagens aí para vocês aí acompanharem junto com a gente o que vocês pensam disso, e nós vamos ter aqui a Juliana falando pra gente qual que é correto nisso tudo aí. Qual imagem que representa uma alimentação eficaz, saudável e pautada aí em todas as normas de etiqueta, se é que existe isso para criança nessa fase que nós estamos falando, né? Um bebê. Exatamente. Quando nós levamos em consideração que vamos alimentar uma criança, o que é importante? Nós entendemos que nós não estamos só alimentando essa criança, nós estamos contribuindo para o desenvolvimento dela como um todo, seja motricidade grossa, que é o sentar, seja motricidade fina, que é o tocar nesse alimento, lateralização desse alimento, mastigação, deglutição, e tudo isso é um conjunto de estímulos para o desenvolvimento dessa criança. Para quê, Ju? Para habilidades muito simples do dia a dia, para o desenvolvimento da fala. Ju, e afinal, para esse desenvolvimento, existe um método perfeito, correto, 100% correto? Hoje, validado, existem 3 métodos de introdução alimentar. A convencional, que é aquela mais antiga, né? Nós adultos somos os detentores do alimento e o bebê, ele é apenas um coadjuvante, ele vai ali abrindo a boquinha e a gente vai oferecendo esse alimento. Existe o BLW, que é o Baby Led Weaning, é aquele onde nós disponibilizamos os alimentos no cadeirão e o bebê, ele vai escolhendo o que quer e tendo essa autonomia, e nós adultos ficamos apenas ali observando. E tem o Mixed, que é o participativo, tanto o bebê participa como o adulto que está oferecendo também. Desses 3 tipos, qual é o mais correto? Não tem. Qual é o perfeito? Não tem. Quem escolherá? O bebê. Existem bebês que amam pegar o alimento. Tem bebês que apresentam um desconforto, uma associação negativa do pegar. Tem bebês que amam colher. Tem bebês que têm uma associação muito negativa. Então, é o bebê que decidirá qual o método escolher. Ju, mas o que mais, na sua opinião, o que mais desenvolve? Acaba que eu gosto muito das 2 opções. Então, normalmente os meus bebês, as famílias que vão iniciar a introdução alimentar, eu oriento nós apresentarmos para o bebê as 2 opções. E aí, com o passar do tempo, a família vai sentindo qual método que esse bebê prefere. E aí você vai deixando sendo cada vez mais respeitosa, tranquila, no ritmo de aceitação desse bebê. Então isso vai contribuindo para a evolução dessa introdução alimentar, que é tão importante. O bebê na fase de introdução alimentar está uma folhinha em branco. Tudo que nós vamos escrevendo nessa folhinha, nessas primeiras colheradas, nesses primeiros impactos, vão determinando como é que vai ficar sendo a preferência dessa criança. Ou para coisa boa, ou negativa. Então, se eu apresento para o bebê os métodos e a família vai sentindo, Ju preferiu mais o pegar, Ju está aceitando super bem os 2, então a gente vai conduzindo e levando essa introdução alimentar o mais respeitosa possível. Então, tanto faz a imagem da esquerda como a imagem da direita, os 2 estão corretos. Quem vai decidir como está da melhor forma possível é esse bebê. E aí a gente tem, né, uma alimentação ali que é oferecida dessas 2 formas, né, na sua opinião profissional, e a gente tem a família como modelo também dessa alimentação, né?
Desde bebê, Juliana, é modelo o pai e a mãe na hora da alimentação, ou você acha que é um momento que é ímpar da criança porque a gente está apresentando os alimentos? Josi, eu vou trazer um exemplo bem prático, que eu gosto sempre de trazer nas minhas consultas. Se eu chegar para você e dizer assim, Josi, você vai já, daqui a 40 minutos até o aeroporto, você vai pegar uma aeronave e você vai pilotar de Fortaleza para São Paulo, sua terra. Olha que maravilha. Olha. Matar a Meu Deus, eu saudade. acho que será que eu chego? Josi, você iria? Sem nunca ter feito? Nada. Do jeito que tá aqui, Josi, você vai para um avião, você vai pilotar daqui para São Paulo. Mas eu não quero nem saber. Eu lhe pego, lhe coloco na cabine e passo vários comandos que você nunca fez. Josi, você vai ficar desesperado. Ju, por favor, me tira daqui, tem muitos botões, eu não sei pra que serve essa ruma de botão, de alavanca. Não é diferente que nós vamos fazer com esse bebê. Nós vamos pegar esse bebê, nós vamos colocar na cabine do avião, que é o cadeirão, e nós vamos começar a passar comandos que esse bebê nunca fez. Esse bebê ele vai ficar desesperado. Aí, voltando pro seu exemplo, você tá aqui naquela cabine, naquele avião, desesperado, com um monte de comandos, senta um piloto gabaritadíssimo, da sua altíssima confiança, senta na sua frente e diz assim, Josi, aperta aqui. Josi, agora sobe essa alavanca. Baixa essa alavanca, sobe essa. Você vai ficando um pouquinho mais norteada e um pouquinho mais confortável de estar naquele ambiente. Quem são os pilotos de altíssima confiança desse bebê? Papai, mamãe, os cuidadores. Irmão mais velho, se tiver. Então, o bebê tá naquela situação, nunca fez aquilo na vida, mas senta mamãe na frente e mostra, filho, olha assim. O papai, assim, filho. Esse bebê, ele vai ficando mais norteado e ele vai entender. Eu confio cegamente nessa pessoa. Eu confio cegamente nessa pessoa. Então, eu acho que é assim que faz. E aí, há uma tranquilidade nesse bebê a ponto de ele ter uma aceitação até mais confortável. Eu não sei se acredito que todo mundo já se pegou falando assim, Ju, a gente tá comendo, ele fica tomando gosto. A gente tá tomando água, o bebê fica tomando gosto, fica interessado. Nem é querendo beber ou querendo comer o que a gente tá bebendo comendo. É apenas o reflexo oral que a gente faz. Bebês pequenos, menores de 1 ano, menores de 2 anos, eles conhecem o mundo através da boca. Tudo que a gente faz com boca, eles vão ter um interesse maior. Imagine quando for começar a introdução alimentar. Então, um adulto mostrar expressivamente como fazer, isso vai impactar diretamente na aceitação, vai facilitar. Então, o papel dos cuidadores, pai, mãe, avó, irmãos, quem está no convívio diário dessa criança vai ser fundamental para essa formação de preferências alimentares e de melhorar a aceitação na introdução alimentar. Com certeza, né? E isso a gente pode falar muito, que a gente tem pais que, a hora que está a criança ali junto no processo da alimentação, que ela não está se alimentando, mas os adultos que fica, né? Dando um pouquinho porque tá com vontade. Isso. E aí onde a gente começa a introduzir alguns alimentos que talvez não seria interessante, né? Por conta de achar que a criança vai ficar com vontade, que quer experimentar. E isso é um fator aí que nós estamos sendo um modelo nada agradável para a criança. Então é uma de a gente pensar mesmo o que a gente está fazendo como modelo. Exatamente. Nós sabemos que a criança ela é totalmente, né, voltada para o adulto que cuida dela, sendo esse modelo, essa referência, como nós temos falado aqui, em todas as questões, inclusive na alimentar. Então, se eu falo que a cenoura é boa, mas se eu não sou consumidor de cenoura em casa, né? Se eu não faço, né, esse movimento de comer ela junto à criança, muito difícil a criança, pode ser um gosto dela, né, que acontece, né? Da gente ter famílias que a criança ela tem uma alimentação super saudável e os pais não. Mas por gosto e depois desse processo de introdução alimentar, né? Mas é muito importante, né, Ju, como a gente está falando aqui, o pai, você, papai, mamãe, ser esse modelo para sua criança, permitir com que ele veja você fazendo, você faça junto, né? Não só na introdução, mas em toda a fase da infância. Hoje a gente que está na escola, né, lá no chão da escola, que a gente vê lá as lancheirinhas indo, a gente vai vendo assim as características das famílias, aquilo que a alimentação é importante para a família, né?
Então, tudo isso reflete muito o que eu gosto de comer, porque talvez eu não goste da cenoura e não ofereça, não oferte para o meu filho, porque não tenho isso como algo bom. Exatamente. Você tem muito essa situação no consultório? Demais. Tem mães que dizem assim, doutora Juliana, olha, eu vou dar tudo pro meu bebê. Vou dar tudo, menos pepino. Não suporto pepino, na minha casa não entra pepino, não suporto cheiro de pepino. Aí qual é a minha resposta? Você não é obrigada a gostar de pepino. Realmente eu não quero que você coma pepino, mas o seu bebê vai precisar conhecer esse pepino. Não é porque você não gosta que o bebê não vai conhecer. Não é que você não suporta que nós não vamos oferecer para esse bebê. E sabe o que é interessante? Às vezes os pais, eles têm um bloqueio. Não suporto isso, não suporto aquilo. E o poder de transformação de um bebê de introdução alimentar é algo impressionante. Tem famílias que não têm hábitos tão saudáveis ou tão variados, e quando o bebê começa a introdução alimentar é algo transformador. Como começa a entrar uma variedade alimentar muito maior, a família começa a se permitir. Ju, nunca comi grão de bico na minha vida. Provei na introdução alimentar do meu bebê, amei. Grão de bico fez parte agora da rotina da casa. Nunca tinha comprado nem comido abobrinha na minha vida. Comecei a comprar para a introdução alimentar do meu bebê. Hoje eu amo. Então tem um poder transformador. A introdução alimentar ela é capaz de transformar os hábitos alimentares de uma família como um todo. Então eu sou encantada, é impressionante. Isso é muito bom, porque a gente vê na prática ali, né, essas crianças se enriquecendo, não só, né, da alimentação, mas de uma vida saudável ali com a família, essa parte toda. Porque a gente está falando de alimentação não só do ato de comer, mas da experiência vivida. Como bem a gente falou aqui no começo, né? Da nutricionista que não quer que seu filho coma, mas quer que tenha associações positivas com o ato de comer. E a gente falando de alimentação, consistência, né? Que idade eu devo oferecer pedaços? Qual não? Porque a gente tem muito essa preocupação dos pais com relação ao engasgo, é uma preocupação geral que a gente às vezes vê os pais deixando de oferecer o alimento da forma correta, da consistência correta para a idade, por conta do medo do engasgo, né? Você tá vendo aí agora essa imagem e a gente vai ter aqui a doutora Juliana falando pra gente, explicando melhor, né, sobre essas fases aí da consistência do alimento na hora de oferecer. O que é que a gente precisa entender? O bebê ele vem passando por evoluções. Então, qual é a primeira textura que ele se depara? O líquido. Leite materno é líquido, mas não é mais leite materno, é fórmula. A fórmula infantil é líquida. Então, quando ele inicia o processo de introdução alimentar, obrigatoriamente eu preciso fazer uma evolução dessa textura. Se eu mantenho a coisa muito líquida, a famosa sopinha, né? Aquela sopinha liquidificada, aquela sopinha mais líquida, eu não contribuo para a evolução desse bebê. E se eu não evoluo essa textura, eu não contribuo para o desenvolvimento da musculatura orofacial. E para que eu preciso desenvolver essa musculatura? Justamente para deixar esse bebê apto a habilidades de mastigação, lateralização, rasgo de dente, mas o que eu acho principal, habilidades de fala. Se é um bebê que vem com muita textura, já completou 6 meses para começar a introdução alimentar, e ele vem com textura líquida, sopa liquidificada, batida, aquela consistência líquida, grossa, pastosa, ele vai ter um atraso de fala, infelizmente. Então, há um grande medo das famílias em relação a essa evolução de textura pelo medo do engasgo. E eu compartilho desse medo com as mães e com os pais e com os cuidadores, porque a minha vez foi do mesmo jeito. Por quê? Porque é o nosso bem mais precioso que está ali na nossa frente. Então a gente tem medo de tudo que possa acontecer. Então quando esse bebê começa a introdução alimentar, que a gente orienta que precisa fazer essa evolução de textura, vem esse medo. Mas nós precisamos, eu costumo dizer, Josi, que o conhecimento ele é libertador. Então, se a pessoa está empoderada do conhecimento, ela vai enfrentar qualquer medo que ela tiver. O que é que nós precisamos saber? Todos os bebês, absolutamente todos os bebês da face da Terra, eles nascem sabendo fazer o reflexo de gag, ou gag reflex, que é aquele famoso enguio, né? Eles nascem sabendo. Claro, com a exceção dos bebês que têm algum acometimento clínico, por exemplo, o bebê que tem paralisia cerebral, né? Mas se é um bebê que não tem nenhum acometimento clínico, ele nasce
com essa defesa. E é justamente na evolução da textura da introdução alimentar que nós estimulamos essa habilidade de defesa. Ele aprimora. Eu costumo dividir a introdução alimentar em 3 etapas. Etapa 1, 2 e 3. A etapa 1, ela vai de 6 meses, que é o início da introdução alimentar, até 9 meses. Então, o bebê, ele tem esse período para aprimorar essa habilidade que ele já nasceu. Ele já nasceu, mas por que eu tenho que deixar ele aprimorar? Porque já na etapa 2, que é o bebê ali por volta de 8 meses, 9 meses, ele já começa, Josi, a engatinhar, a se arrastar. E aí ele encontrou um brinco da mamãe debaixo da cama. O que é que ele vai fazer com esse brinco? Ele pega e ele coloca na boca. Mas se na etapa 1 de introdução alimentar eu fiz a evolução de textura e eu deixei o bebê aprimorar essa habilidade de defesa, ele vai pegar o brinco da mamãe, ele vai botar na boca, mas ele faz o quê? Cabe não, solta. E às vezes ninguém nem viu. E aí ele segue viagem. Ele achou uma moeda debaixo do sofá que caiu do bolso do papai. Ele pega essa moeda, ele bota na boca. Mas ele faz o quê? Não cabe. Mas se é um bebê que não evolui textura, Júlio. É um bebê que completou 6 meses, segue líquido, raspado, amassado, líquido, peneirado, batido. É um bebê que ele não evolui. Então, já quando ele tiver essa liberdade de movimento, ele vai achar o brinco, ele vai fazer o quê? Ele vai engolir. Ele vai achar a moeda, ele vai fazer o quê? Ele achou uma pilha que caiu do controle remoto do sofá, ele vai fazer o quê? Ele vai engolir. Então, essa evolução de textura, ela é uma defesa de sobrevida desse bebê. Então, eu preciso deixar ele fazer. Quanto mais ele faz esse reflexo de defesa, mais protegido ele está. E o engasgo, ele só vai acontecer se essa alimentação ofertada para esse bebê não estiver na textura correta e no tamanho correto. Qual é a textura correta? É aquele que a gente consegue esmagar com a pontinha do dedo. Ju, mas ele não tem dente, como é que eu vou evoluir essa textura desse alimento? Se esse alimento estiver na textura que eu consigo esmagar com a pontinha do dedo, tranquilize o coração, porque a gengiva desse bebê vai fazer o mesmo movimento. Então, quando ele lateraliza, ele esmaga esse alimento e esse alimento ele não tampa a traqueia quando ele engole. Diferente, por exemplo, de uma uva. Eu não posso pegar uma uva inteira e dar para um bebê de introdução alimentar. Uma estrutura arredondada, então quando esse bebê engolir, ele vai tampar essa traqueia e tem risco de engasgo, né? Então são evoluções que não é simplesmente pelo fato de dar alimentação para o bebê. Eu tenho que pensar em todo esse movimento. Até proteção de engasgo é a introdução alimentar que faz. E às vezes as pessoas têm medo de dar o alimento por medo do bebê engasgar. Você vê, tudo é o que você disse, conhecimento. Tem que ter, né, gente? Ninguém nasceu sabendo, ninguém teve um filho, tem lá, né, um manual para você saber como é a introdução alimentar. Apesar que a gente tem hoje esse manual, né, Júlia? Como eu já disse, né, a Juliana é autora aí desse livro, é hora de começar a dar comida para esse bebê. E é um manual para ajudar a gente a auxiliar nesse momento, porque é muito detalhe, é um momento rico de conhecimento ali, de troca entre a mãe, o cuidador ali e a criança. Então não podemos deixar de buscar aquilo que nós queremos trazer de melhor para nossa criança, que eu não tenho conhecimento, que é o que a gente faz diariamente, nós profissionais da área, né? Trabalhamos com criança. Criança, ela é muito complexa, por mais que a gente estude, a gente acha que a gente não sabe nada, né? Exatamente. Tanta complexidade ali. Imagina pai e mãe que tem esse serzinho tão maravilhoso, né? Nas suas mãos para desenvolvê-lo. Exatamente. Precisa conhecer sobre o desenvolvimento infantil. Como é um fato de uma mãe, de um pai com cuidado, né? A gente está falando do medo aqui, do engasgo, dificultar um pouco até a parte do desenvolvimento da criança. Então isso é, você tendo conhecimento disso, jamais você, pai e mãe, fará isso, né? Não dará o alimento correto para que ele se desenvolva. E se tratando de fala, a gente tem muitas crianças que por conta dessa falta de mastigação, crianças que têm a fala, a gente fala afofadinha, né? Que não faz o processo da fala corretamente por conta do desenvolvimento. Então tudo isso, pai e mãe, é contribuição nossa na hora da criação da nossa criança, ali da condução, da alimentação. Então a alimentação é um campo muito amplo, ela envolve muita coisa, não é só o ato de comer. Exatamente.
Exatamente. Então, aí depois a gente tem esse processo todo até chegar ao alimento sólido mesmo, realmente. Aí já é por volta de qual idade? Normalmente, como que eu oriento, né? A gente também tem que ir de acordo com o nível de tolerância do bebê. É fato que a partir do 6º mês, ele já domina pedaços, desde que esteja nessa textura segura. Mas a primeira etapa de introdução alimentar, eu oriento que seja dado ainda o alimento relativamente amassado e abrandado e também alguns pedacinhos para estimularem, ou para esse bebê pegar, ou para esse bebê criar autonomia de habilidades de... Porque o bebê ainda não domina colher, né? Um bebê de introdução alimentar 6 meses, ele ainda não domina colher, garfo, talher. Então, esse estímulo de autonomia alimentar é justamente pegando o alimento e levando o próprio alimento. Mas para que esse alimento consiga ser agarrado e levado, ele tem que estar no seu tamanho íntegro. Tem que estar em palitinho, né? Num tamanho que esse bebê consiga agarrar, interagir. Então, o contato com o alimento em pedaços, na minha orientação, ele já começa a partir do 6º mês. Mas quando que eu evoluo de fato para não amassar mais nada de jeito nenhum? Na etapa 2, a partir de 8 para 9 meses. Então, se o almocinho, por exemplo, comidinha da hora do almoço, tá ali o feijãozinho amassadinho, os legumes amassadinhos, todos amassadinhos com garfo, a partir de 8 para 9 meses não se amassa mais. A gente deixa tudo bem cozido para ficar nessa textura também macia, mas ninguém amassa mais. E com 1 ano, ele já vai comer 100% a comida da família, na textura que essa família come, né? Então, feijão, os legumes, as proteínas, tudo na textura que a família já come. Aí a gente só tem o cuidado da questão do tamanho, né? Isso, exatamente. Para oferecer. Isso, então, tipo, carnes. Uma criança, a partir de 1 ano, ela ainda não tem os molares. Ela, às vezes, tem 8 dentinhos, mas todos aqui na frente. Os molares ainda não. Então, se eu dou uma carne muito dura, ela vai interagir com essa carne, ela chupa esse pedacinho de carne, mas ela não consegue mastigar, desmanchar para deglutir, porque ela ainda não tem esses dentinhos molares. Então, é a criança que, a partir de 1 ano, por exemplo, vai migrar para a comida da casa, mas com esses detalhes, né? De composição, porque às vezes a gente diz assim, a partir de 1 ano vai comer a comida da família. Peraí, vírgula. O que é que essa família come, né? Então, assim, é comer a comida da casa desde que não tenham temperos artificiais, alimentos muito condimentados, sobrecarregados em sal, né? Mas, assim, a textura, a partir de 8 para 9 meses, já não se amassa mais. 8 para 9 meses, hein? Vamos frisar essa data aí, esse marco aí, porque ele é muito importante. Exatamente. E hoje nós estamos falando sobre introdução alimentar, sobre o bebê ali, em saber, conhecer os sabores, ter essa experiência com a alimentação. E nós temos aí 2 pratos nessa imagem aí, trazendo um prato, todos separadinhos os alimentos, né? Nada misturado. E no outro a gente tem aí um prato todo misturado, uma papinha. O que a Juliana, nutricionista, nos diz sobre esses 2 pratos? O que é que nós temos que levar muito, muito, muito em consideração, Josi, de ser assim, fator determinante? Um bebê na introdução alimentar, ele precisa estar exposto aos alimentos como eles são, né? Ele tem que individualizar os sabores. Como que ele vai formar paladar? Se eu pego uma panela, eu coloco tudo junto e misturado para cozinhar. Ju, mas essa sopinha, essa papinha, ela tá riquíssima. Ela tem tudo. Ela tem arroz, feijão, frango, cenoura, chuchu, batata. Mas se está tudo junto e misturado, como que esse bebê vai identificar o que é o chuchu? O que é o arroz? O que é o frango? O que é a carne? O que é o feijão? Ele não consegue formar paladar. Então é uma criança que ela até aceita. Tem algumas famílias que dizem assim, Ju, eu acho que se eu der uma sopinha vai aceitar melhor. Mas o nosso objetivo não é que coma. O nosso objetivo é que forme preferências, forme paladar e identifique o sabor de cada alimento que está sendo ofertado. Então, não é que essa papinha misturada, não é que essa sopa nunca na vida possa, mas nessa fase inicial de introdução alimentar, eu preciso possibilitar que esse bebê, ele forme paladar e ele conheça os alimentos como eles são. Então, para saber o que é o brócolis, ele tem que saber o sabor do brócolis. Para saber o que é feijão, eu tenho que dar o
do sabor do feijão. Então eu vou ajudando esse bebê a ir formando paladar e preferências. Se eu dou uma sopa tudo junto e misturado, ele não vai conseguir, infelizmente, ter esse reconhecimento. E a chance de dar o gatilho para a seletividade mais na frente é muito grande. Porque quando essa criança completa 1 ano, que a família vai querer evoluir a alimentação, ele não vai aceitar. Ele só tem um sabor. Só tem um sabor. Conhece um sabor só tem um sabor, uma cor, uma textura. Então, um bebê que vai ter muito risco de ter seletividade alimentar. Então, esse aí é uma dica de ouro, gente. Nós não estamos na introdução alimentar querendo que o seu bebê coma. Nós estamos querendo que ele adquira uma atividade ali, que ele disponha paladar, né? Conheça sabores novos. Tudo isso está envolvendo essa alimentação do bebê. Quando, na verdade, nós pais queremos que ele esteja saudável, que ele coma muito bem, a famosa raspar o prato, né? Que a gente estava falando antes aqui de começar tudo. Esse raspar o prato para o pai dá uma sensação de, nossa, conseguimos, que bom que ele está comendo bem. Mas também nós temos essa situação do desenvolvimento do paladar, de você estar criando percepção na criança, dela estar conhecendo sabores, para que não venha aí uma situação de uma seletividade alimentar aí futura, que vai dificultar todo o processo de desenvolvimento da sua criança na parte da alimentação, da saúde, enfim, compromete o todo de uma criança, né? E, de fato, nós temos ali uma alimentação ótima, uma introdução alimentar feita da melhor forma, acompanhada, e a gente mostra aí agora uma imagem nada agradável de uma criança que, mesmo com tudo isso, se negando a comer, porque a gente tem muitos esses casos, né? Demais. Como a gente fazer, o que o pai e uma mãe pode fazer nessa condição? Mais uma vez, é o que eu sempre digo, o conhecimento ele é libertador, né? O que é que nós precisamos entender? A cada 10 bebês, 90% dos bebês que completam 1 ano, eles podem começar a iniciar uma seletividade alimentar na idade. Por quê? O bebê no primeiro ano de vida, ele tem uma demanda metabólica para crescer, ganhar peso, se desenvolver altíssima. Prova viva que ele nasce desse tamanho, olha o tamanho que ele fica com 1 ano. Ele nasce com 2 quilos, 3 quilos, olha o peso que ele vai para 1 ano, perto de 9, 10 quilos. Então é um bebê que no primeiro ano de vida, muitas vezes eles dobram, triplicam, quadriplicam o peso e quase dobram de tamanho. Eles não chegam a dobrar, eles ganham de 70% a 75% desse tamanho. Então é uma fase de excelente aceitação. Se botar pedra temperada, ele vai comer, né? A partir de 1 ano tudo muda. É um bebê que ele começa a ter uma desaceleração do crescimento, uma desaceleração do ganho de peso, e é onde ele está começando a ter novas habilidades. Ele já fica em pé, alguns já dão passinhos, alguns já andam mesmo. Então eles já têm novas habilidades motoras e eles só querem gastar tempo e concentração com aquilo que seja novidade. Então o comer, o trocar fralda, o tomar banho, o dormir, todas as atividades cotidianas diárias, eles começam a ser muito resistentes. Mas como a gente já sabe, o comer é a segunda atividade, é o que eles mais fazem. Então, a partir de 1 ano, a seletividade, ela pode começar a aparecer, que é o que a gente chama de seletividade da idade. E aí é onde começa a bater o desespero, porque muitas vezes, por falta de conhecimento, as famílias elas começam a se desesperar. Antes comia, não come mais. Antes amava feijão, não quer mais. Antes amava brócolis, não quer mais. E é onde nós caímos no erro de parar de oferecer. Ah, Ju, antes comia feijão, não come mais, eu nem dou mais. Nem coloco mais, não come mais, cospe, joga. E é aí onde está o nosso erro. Nós não podemos deixar de oferecer. Porque lembre-se, tudo que nós queremos que a criança coma, somos nós que escolhemos. Se a criança passa a não querer feijão e eu não coloco mais feijão, o que não é visto, não é lembrado. Então a chance dessa criança voltar a aceitar feijão, ela vai reduzindo. Então o feijão não come mais e nada do grupo do feijão. A Ju amava brócolis, mas não come mais, eu nem dou mais. Então eu não coloco. Aí essa criança ela chega no consultório basicamente com arroz e carne. Ou às vezes farofa, arroz e carne. Ou só batatinha Ou frita. só batata frita e às vezes nem carne, batata frita e acabou. E quando você vai fazer uma história pregressa, um levantamento, uma anamnese, um histórico desse paciente, é bem isso.
Até 1 ano comia. Começou a não comer e a gente começou a mandar, começou lá escondido. Ju não aceitava mais cenoura, aí eu fazia misturado, escondido na carne. Nutricionalmente falando, os escondidos eu até topo, mas eu preciso ter a cenoura ao vivo, o brócolis ao vivo. Ah, Ju, mas se eu colocar cospe? Mas o que é importante nós sabermos? O cuspiu, tirou, jogou. É uma forma de manter o alimento rejeitado próximo, porque eu estou estimulando os outros sentidos. Visão, tato, olfato. Aquele alimento naquele período não está na fase oral, mas se eu mantenho tato, cospe, bota na boca da mamãe, a criança pega e bota na boca da mamãe, bota na boca do papai. Na nossa mão nós temos os receptores semelhantes aos receptores da língua. Quando a gente coloca essa criança para pegar, é uma forma de manter o alimento rejeitado próximo. E aí quando a família entende, Josi, que essa criança que antes comia brócolis, atualmente não está comendo, mas se eu mantenho ela pegando, é um fator muito positivo, porque a família quer que coma. Comia, então vai ter que comer. Se eu crio na criança essa obrigatoriedade, ela não vai comer. Mas se eu mantenho esse alimento próximo, no pegar, no conduzir, no cortar, me ajuda, coloca no prato da mamãe, eu vou mantendo esse alimento rejeitado próximo e eu vou dando uma proteção para essa seletividade. Então, a seletividade alimentar, ela é infelizmente desencadeada justamente nessa seletividade de 1 ano. Hoje eu atendi uma criança com 9 anos. E aí quando a gente vai fazer todo o histórico, de fato comia na introdução alimentar, aceitou bem, a partir de 1 ano começou a não aceitar, aí vem a cascata. Chegou para mim comendo basicamente 4 alimentos. Então é uma criança que comia, entrou na seletividade e virou a bola de neve. Não, Ju, não aceitava, não dava mais, não aceitava, não dava mais. E aí a gente vai caindo nessa de que, ai não, mas se botar arroz com farofa, come. Então vai ter arroz com farofa todo dia. Não, só como batata frita. Ai, mas pelo menos batata frita come. Então batata frita não pode faltar, porque é o que come. Então quando a gente tira essa obrigatoriedade de querer que coma, a gente começa a se permitir entender o processo e vai facilitando toda a condução. Então a dica número 1 aí com relação à seletividade alimentar é a permanência do alimento. Isso seria uma regra geral ali, uma dica de ouro. Exatamente. E quando a gente, com essa permanência, todo dia ali, a gente oferecendo esse alimento, a gente pode dizer, não, a partir de agora a gente realmente identifica que a criança não gosta desse alimento. Existem alguns tipos de seletividade, mas hoje eu vou trazer para vocês 2 principais. Tem a seletividade sensorial e tem a seletividade comportamental. A seletividade alimentar comportamental é aquela que comia, não come mais. Aceitava, mas não aceita mais. E tem a sensorial, que é aquela que nunca comeu. Ju, desde a introdução alimentar é complicado. Desde sempre é muito complicado. Então, identificar qual tipo de seletividade nos ajuda a conduzir. Mas o que é fato? Criança com seletividade alimentar. Eu, como nutricionista, não trato sozinha. Josi, como psicóloga, não trata sozinha. Então, nós temos que unir forças. Nós temos que pegar na mão da criança, na mão da família, a psicóloga vem lá na mão de lá, a nutricionista vem na mão de lá, a fonoaudióloga, a terapeuta ocupacional. Então, às vezes, a criança já vem num nível de seletividade tão grande, que eu peço quando eu identifico, eu digo, pronto, agora você não vai voltar para mim. Nós vamos primeiro para a psicóloga, depois a gente vai, dependendo da demanda, né? Não, vamos para a fono. E aí, quando tiver resolvido, aí volta para mim para eu ampliar o cardápio. Porque se eu pego uma criança que só come 4 alimentos e é uma criança que tem transtornos sensoriais associados, eu, como nutricionista, posso conseguir sozinha? Acho muito difícil. Então, eu vou unir forças com outros profissionais para fazer terapias de estímulo, que muitas vezes, Josi, nem é com alimento. É a rigidez emocional. Total. Rigidez mental. Exatamente. Então, ali alguma coisa a criança está externalizando que não está legal. Exatamente. E a gente precisa localizar onde de fato, né, está acontecendo isso. E aí as terapias, a depender, tem pacientes meus altamente seletivos que eu encaminho para as colegas, né, para outras especialidades, que elas começam uma quebra de barreira e uma aproximação com outra coisa que nem é alimento, às vezes é uma areia, uma massinha de modelar,
uma tinta guache. Então a gente vai fazendo o famoso food change. A gente vai pegando outras 3 texturas até chegar numa que se assemelhe mais ao alimento e aí a gente possa começar a dar próximos passos. E aí às vezes as famílias dizem, mas em quanto tempo vai comer? Depende. Tem criança que com um mês já está aceitando uma variedade maior e tem criança que há 1 ano para aumentar um alimento na lista. Então, hoje a seletividade, ela é algo sério, não é bobeira, né? Não é aquela história de, deixa com fome que come, não é bem assim. Então, requer e é necessário um tratamento especializado, individualizado, para que essa criança ela possa evoluir. E sabe o que é importantíssimo, Josi? Um tempo perdido em criança é um tempo que nunca mais é recuperado, porque ela está em fase de crescimento e desenvolvimento. Se eu perco o time de tratar uma seletividade, por exemplo, uma criança que já vem há 4, 5 anos comendo 4 alimentos, olha o impacto nutricional ruim nisso. Então é uma criança que não vai ter disposição para brincar, foco, concentração, o aprendizado é completamente prejudicado. Então tudo em criança, Josi, a gente tem que ser muito rápido. Nós temos que dar celeridade no processo, porque senão vai ter um impacto que infelizmente vai ser prejudicado pro resto da vida. Né? Então a gente sabe hoje que seletividade alimentar não é uma frescura, não é deixa com fome que come, né? Então isso a gente ouve muito, não, deixa com fome, principalmente vó, deixa aí com fome que vai comer. Quando na verdade quando a gente se trata de seletividade alimentar é algo que precisa ser observado de perto, a gente precisa trazer essa criança para profissionais capacitados que trabalham justamente com isso, né? Que tem uma gama de profissionais hoje e tem evoluções maravilhosas. A gente poderia enumerar aqui muitas que a gente vê, né, nessa situação de clínica aí, que com a função adequada ali da criança, da família, da forma como vai proceder nessa alimentação, porque não é só a nutricionista, não é só a psicóloga, é um conjunto, porque o que é feito aqui na clínica, o pai e a mãe tem que fazer a continuação lá em casa, porque senão não há evolução. Então, quando todo mundo se dá as mãos, a gente vê evolução na criança e é o que a gente espera realmente que aconteça e que não tenha essa imagem aí em nenhuma criança, né, negando aí a forma de se alimentar, né, de uma forma rica. Exatamente. Toda essa bagagem vivenciada, a gente tem aí um livro na mão, né, um manual de experiência traduzido, transformado, que tem levado assim a Juliana a vivenciar muitas riquezas, né, Juliana? Explica pra gente sobre esse processo do livro na sua vida. Eu sempre tive a nutrição como além de uma profissão. Eu tenho a nutrição como uma missão de vida, né? Uma missão que eu acho que Deus me colocou para fazer. E chegou um tempo na minha carreira que começou a me incomodar o fato de eu querer ir além das 4 paredes do meu consultório. Então, eu via tanto assim um resultado de bebês na introdução alimentar, de reverter seletividade alimentar, de grávidas com diabetes gestacional que a gente consegue reverter através da alimentação, organizando suplementação, mamães na fase de amamentação. Então, eu sempre tive resultados tão positivos com os meus pacientes e eu comecei a me incomodar de tentar ir além e conseguir abraçar outras famílias, outras vidas que eu não dava conta de atender só nas 4 paredes do meu consultório. Então surgiu a ideia de começar a trabalhar com produtos que pudessem atingir essas famílias que eu, humanamente possível para mim, conseguir atingir. Então, eu comecei a ter a ideia inicial do livro, né? O livro É Hora do Bebê Começar a Comer. Inclusive, nós já estamos na 2ª edição, agora a partir da metade de setembro, para o finalzinho de setembro, nós já vamos lançar a 2ª edição. Que, como a Josi disse, é mais do que um livro, ela é uma experiência. É um livro 100% ilustrado, com ilustrações próprias, onde nós detalhamos, colocamos tudo detalhadamente do que qualquer pessoa que vai fazer a introdução alimentar do bebê, ela conseguirá fazer. Então é o passo a passo de como fazer uma introdução alimentar respeitosa, bem conduzida, sem traumas, no ritmo do bebê. E lá a gente coloca não só toda essa parte de como conduzir, mas como preparar, como cozinhar, quais temperos utilizar, quais os utensílios, possíveis intercorrências. Então tá assim completo. E também nós lançamos o curso, né, de introdução alimentar.
desde a gestação até os 2 anos, que é basicamente de 100% didático, onde a gente também vai explicar como fazer a introdução alimentar, organizar a alimentação, desde a fase da gestação até os 2 anos. Mas o meu objetivo é estar cada vez mais trazendo e impactando mais vidas, além do que eu consigo fazer humanamente no meu consultório, fisicamente, né? Então, eu tenho ficado muito feliz, porque o nosso livro É Hora do Bebê Começar a Comer, ele já está quase um best-seller, né? Sabendo. Ele foi traduzido para a versão em inglês e nós já vendemos ele em todas as capitais do Distrito Federal e em mais de 19 países. Então ele já impactou, está impactando, a missão está sendo cumprida, está impactando vidas além daquilo que eu realmente gostaria. Então Deus tem honrado, tem abençoado e eu tenho de fato conseguido atingir o que eu gostaria, que é isso, né? De estar levando esse conhecimento, essa informação para estar abençoando o maior número de vidas. Porque imagine o tanto de bebês que vão ter uma alimentação diferenciada. Né? É o futuro das próximas gerações. Então, é um impacto positivo no futuro das próximas gerações, seja através do livro, seja através do curso. Então, a comunidade só cresce e eu fico muito feliz com os feedbacks. Eu acho que é isso que encanta cada vez mais e nos dá mais e mais forças de nós continuarmos cada vez mais, tentando evoluir cada vez mais, porque os feedbacks que nós recebemos, não só de mães brasileiras, mas de mães brasileiras que moram em outros estados, e é tanto que veio a ideia de traduzir para o inglês, porque a amiga americana chegava na casa da mãe brasileira e o bebê da mãe brasileira estava se alimentando lindamente. A mãe americana dizia, como é isso? E aí surgiu a ideia de traduzir o livro. Então hoje nós temos É Hora do Bebê Começar a Comer, traduzido também para a versão em inglês. Então assim, me vem muita coisa boa. Vem mais coisa boa. Recentemente lancei meu curso de lancheiras também, né? Que criança vai crescendo e aí vinha a demanda. Ju, pelo amor de Deus, cresceu, vai pra escola e agora tem outras demandas. Então já lancei meu curso de lanches e lancheiras. Pensando que tem crianças que ficam 10 horas na escola, Isso. né? Basicamente a alimentação é feita lá. Exatamente. Imagine uma criança em fase escolar. Ela faz mais de 750 lanches no ano. É muita coisa. Então, se eu pego uma criança que já vem uma programação metabólica positiva na introdução alimentar, vai para a fase escolar, também tem uma organização alimentar, é benefício para o resto da vida. Nós vamos ter um futuro de população menos doente, menos adoecido, menos deprimido, menos obesidade, menos hipercolesterolemia, mais associações positivas com o alimento. Ou seja, é tudo de bom. Tudo de bom, tudo de bom. A Fortaleza também recebeu recentemente um prêmio, né? Como a nutricionista do ano. Não posso deixar de mencionar isso aqui. Eu fiquei muito feliz. Muito, assim, Deus honrando e fazendo cumprir a promessa dele na minha vida, né? Porque sem ele eu não faço nada. Mas recentemente eu ganhei esse prêmio de nutricionista do destaque e o mais gratificante é que foi pela categoria de nutricionistas. Não foi uma votação aberta, mas o meu nome foi citado, né, para concorrer por colegas nutricionistas e ganhei também por votação de colegas nutricionistas. Então, foi o prêmio de nutricionista de destaque, com o prêmio de inovação, né? Então, eu fiquei muito feliz. De fato, são as realizações que a gente vai galgando e vai realizando, vai conquistando e vai dando forças, vai botando lenha na fogueira para a gente evoluir cada vez mais. Estamos no caminho certo, por aqui. Né? Exatamente. Parabéns aqui pelo Procazul, nós queremos te parabenizar por esse prêmio, né, por essa iniciativa, com relação ao livro também. Você aí, papai e mamãe, que tá com a introdução alimentar da sua criança aí, não tem mais como falar assim, não sei. Nós temos materiais excelentes, inclusive da Ju aqui, ó. Best-seller, gente. Então, vamos pensar em adquirir esse livro aí, que vai fazer resultado para sua família, com certeza. Exatamente. E aí, para adquirir, né, todos os nossos produtos, atualmente é através da minha rede social, Josi. @nutricionista de criança. Então, clica aqui se você quiser adquirir os produtos, conhecer um pouquinho do meu trabalho. Lá eu posto diariamente, sempre conteúdos atualizados sobre o assunto, né? Então, se você tem dúvidas, tem uma demanda maior na alimentação do seu filho, está grávida, está fazendo alimentação, então eu compartilho constantemente conteúdos atualizados sobre o assunto. E lá no link da minha bio tem acesso a todos esses meus produtos que eu vou amar
estar aí contribuindo com a sua dúvida, tirando todas as suas dúvidas relacionadas a esse assunto. E eu tenho aqui, junto com o Procazul e todo mundo aqui que está seguindo nesse material, esse conteúdo aí, agradecer imensamente, porque Introdução Alimentar Sem Trauma, hoje vocês souberam muita coisa, muita informação. Seletividade alimentar, pode conferir aqui de novo, que a gente deu dicas assim excelentes, que pode seguir que dá certo, né? E procure um nutricionista se você tem alguma situação na sua casa aí, que você veja que está comprometendo, né, a saúde do seu bebê, da sua criança. Agradeço demais, Juliana, foi um prazer imenso, foi assim maravilhosa a sua fala, as pessoas com certeza vão adquirir muito conhecimento em tudo que você disse aqui, pela sua clareza em forma de falar aqui. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, gente. Muito, muito, muito obrigada. E foi uma honra falar um pouquinho com vocês sobre esses assuntos que realmente fazem toda a diferença, né? Procazul Comunicação, para você aí na sua casa, informação que vai trazer a diferença no seu dia a dia.